Saudações, ouvintes, e essa semana nós continuamos com algum atraso, mas não queiram saber o que foram essas últimas semanas para a gente, o trabalho de investigar o nosso problema filosófico do livre-arbítrio. E no último episódio, a gente ouviu o caso do Harris, em que o homicídio motivou um debate filosófico muito, como que eu posso dizer? Não teve debate filosófico nenhum, na verdade, eu e o Pedro concordamos 100% nessa, eu acho. O debate filosófico foi apresentado, né? Mas a gente realmente não tem posições opostas nisso daí. Bom, ouvintes, como vocês já ouviram, eu estou aqui novamente reunido com Rodrigo R. de Carvalho. E para quem não sabe, né, não conhece, chegou hoje, eu sou Pedro Cortar. Rodrigo, rebobina aí pro pessoal. O que foi o caso Harris e qual o debate que ele incita? Então, no último episódio a gente ficou encafifado tentando descobrir se a terrível infância do Robert Harris teria produzido um monstro, ou se ele seria uma pessoa simplesmente má. Alguém que no uso da sua vontade escolhe o mal. Então a grande questão aqui é se ele foi transformado no monstro ou alguém que escolheu ser um monstro. E para quem quer mais detalhes do caso Harris, volta lá e reouve o programa. Então, gente, qual que é a questão aqui? A questão é, será que os eventos do passado de uma pessoa diminuem ou até mesmo anulam aquilo que a gente chama de agência ou liberdade, ou seja, a capacidade da pessoa de controlar as suas decisões? E especialmente aqui no caso do caso Harris, isso foi colocado porque ele cometeu um crime terrível e depois seus advogados alegaram que isso influenciaria e que ele, portanto, devia ter a sua pena de alguma forma comutada. Que é exatamente a grande questão, né? Tendo em vista a falta de liberdade, haveria então responsabilidade? Haveria consequências e julgamentos morais sobre as ações? Isso tudo está muito bem explicadinho lá, bem lançado no episódio 63. Então volta lá. Então vamos voltar à grande questão, à grande pergunta. O passado afeta o futuro? Quão forte é essa influência do passado sobre o presente e sobre o futuro? E se há essa influência, ou seja, se há algum grau de determinismo, então, se só existe um passado, quer dizer que só vai existir um futuro, não é? Então, com isso, a gente não tem liberdade. Seria isso? E aí, o novelo que a gente estava tentando desenrolar começou a se enrolar de novo. Para lembrarmos o último episódio, a gente meio que terminou o episódio apresentando as duas concepções, duas visões principais sobre esse assunto, o compatibilismo e o incompatibilismo. A primeira visão, o compatibilismo, acredita que é sim possível conciliar um conceito de liberdade com essa ideia do determinismo. Ou seja, o determinismo vai ser o queijo Minas e a liberdade vai ser o doce de leite. Combina perfeitamente. No caso, o doce de leite Viçosa. Não só combina, como combina gostoso. O melhor doce de leite. Isso. E na segunda opção, vai dizer que não. O determinismo é feijão e a liberdade é doce de leite. E aí a gente espera que em nenhuma cultura nacional ou estrangeira alguém misture feijão com doce de leite, que senão detona o nosso exemplo. Por favor, então, gente, se alguém a grande questão... Eu vou ter que voltar e apagar o nosso episódio de luta de manicomial, porque isso aí não tá bom, não é? Então, o grande ponto aqui é que não daria no incompatibilismo, como o próprio nome sugere, para misturar liberdade e determinismo. Só que essas duas grandes respostas, elas são termos guarda-chuva. Elas são definições gerais de respostas menores aí, que são as caracterizações de diferentes teorias. E hoje a gente vai explorar algumas dessas teorias aqui nesse programa, começando pelo incompatibilismo. Então, bora lá. Ouvinte, eu gostaria de pedir os direitos autorais sobre o guarda-chuva, porque foi em algum episódio que eu não me lembro qual foi que eu falei sobre o grande guarda-chuva. Você criou o conceito de termo guarda-chuva agora. Pelo amor de Deus. Pois é. Freud concordou não precisa copiar, ele é meu, e você usou aqui levianamente. Usou bem, aliás, não usou levianamente. Não, eu não usei levianamente, não usei muito bem.
Bom, o determinismo ele parte de uma concepção, de uma ideia básica, que a gente já discutiu no episódio anterior, rapidamente, que é o seguinte: se você tem um passado, então o futuro não está em aberto, ele vai estar, de alguma maneira, determinado por esse passado. O que ocorreu antes estabelece o que vai acontecer depois. Essa visão é muitas vezes chamada de determinismo rígido, e ela é definida assim para poder contrastar com a ideia de um determinismo suave, ou seja, existe algum nível de influência do passado no futuro, mas esse nível de influência não é absoluto. Daqui para frente, a gente vai falar apenas determinismo e vocês vão entender que é esse determinismo forte. Como o próprio nome diz, o incompatibilismo tem como marca a impossibilidade de sermos, ao mesmo tempo, determinados, seja por nossa biografia, por nossa cultura, por nossos genes, seja por Deus, e por outro lado, livre. Teria de ser ou uma coisa ou outra. Os deterministas vão argumentar que verdadeira liberdade implicaria em ter controle sobre o futuro. Ou seja, uma vez que a gente não tem esse controle, a gente tem que aceitar que nós não somos verdadeiramente livres. De acordo com o determinismo, nossa crença no livre-arbítrio é similar à nossa crença no Papai Noel. Se tem alguma criança aí ouvindo, eu peço perdão, mas foi necessário, né? É uma ilusão apenas infantil. A gente acredita que a gente escolhe, mas a gente de fato não escolhe. A gente pede perdão para todas as crianças, menos para Anastácia, minha filhada, que a mãe dela não quer falar para ela que Papai Noel existe. Mas beleza, tem essa influência, liberdade não existe. Então a gente tem que entender melhor como se dá isso para ver se faz sentido. Senão, não vai funcionar, né? Na nossa cabeça, essa ideia. A pergunta então deve ser: como o passado seria capaz de exercer tamanha influência sobre o futuro? A resposta é o conceito de causalidade. O passado causa o futuro, e esse nexo causal determina o que se dá no futuro. Então, a todo momento, a gente acredita que uma coisa está causando a outra. Então, o que exatamente acontece quando essa causalidade ocorre? Então, a gente imagina um conjunto de dominós, né? Quem era que quando antigamente não tinha smartphone para todo mundo, a gente fazia vários brinquedos aí offline. Você pega os dominós, coloca eles um na frente do outro na vertical. O que acontece se eu derrubar a primeira peça dessa sequência? A primeira peça vai cair, vai bater na segunda, que vai cair também, que vai cair sobre a terceira e sobre a quarta, e assim sucessivamente até o fim. E isso representa exatamente o que é a causalidade. É uma relação entre eventos que ocorrem na vida, no universo e tudo mais, onde o primeiro evento, chamado de causa, vai engatilhar um segundo evento, chamado de efeito. E isso é, por sua vez, a causa de um evento seguinte, que é a causa de um evento seguinte, numa sequência de eventos que estão sempre uns causando os outros. Vamos pegar um exemplo de filme que a gente gosta. O De Volta para o Futuro, o protagonista vai ao passado e no passado ele simplesmente começa a mãe dele conhece a mãe dele na idade jovem e ela começa a gostar dele. Automaticamente ele começa a desaparecer das fotos no futuro. Por quê? Porque ele atrapalhou a linha causal que causou ele mesmo. Quer dizer, a mãe não ia mais ficar com o pai, não ia mais notar o pai, não ia mais se apaixonar pelo pai. Então ele já tem um problema para resolver no passado, que é fazer a mãe se apaixonar pelo pai, como tinha acontecido antes da sua intervenção. Então o ponto é exatamente esse. Fica aí já a nossa primeira indicação de filme De Volta para o Futuro. E se algum ouvinte terminar de ouvir nosso programa e for lá reassistir ou assistir De Volta para o Futuro, a gente vai poder dizer que o Não Precisa Copiar foi a causa desse efeito assistir esse filme. E essa é a magia da causalidade. Quando uma causa acontece, o efeito tem que acontecer. Para ser causa e efeito tem que ser assim, certo? Então, se o passado está determinado, se é só um passado, você não pode mudar ele, e lá no passado está contido as causas da sua decisão no futuro, então a gente pode dizer que a decisão foi casualmente determinada a acontecer. Contudo, essa intuição por si mesma não é suficiente para fundamentar o que é o determinismo. Podemos admitir que alguns eventos, como a queda dos dominós, estão determinados a acontecer por causa dos eventos anteriores, sem que a gente aceite que não somos livres. Então a pergunta é: a gente pode dizer que as nossas ações também são causadas por eventos anteriores, igual a queda dos dominós? A gente pode ter certeza que todos os eventos são causados por eventos anteriores? Imagina, por exemplo, Pedro, um avião caindo, sem motivo, ninguém sabe a causa. Caiu e ninguém sabe por quê. A gente pode dizer que o avião caiu e não teve causa? Não.
Só não sabemos a causa, mas deve ter tido uma causa, um porquê. Uma história que eu gosto muito desse negócio de causalidade, Rodrigo, é uma história que aconteceu comigo. Nessa época de frio, eu tava com a Isabela na casa dela, e aí ela tava assando um empadão, inclusive. E aí, o que que aconteceu? A gente estava ouvindo uma playlist e de repente ela ficou meio abalada assim, porque começou a tocar uma música. E eu falei assim: o que que foi? Ela, tira essa música, por favor. Aí eu, por quê? Aí ela me lembra do meu avô. E hoje faz um ano que ele morreu. Quando ela terminou de falar essa frase, o chão rachou. Mas calma aí, não tô falando que o chão rachou, tipo assim, abriu e caiu um buraco, assim, não. Tipo assim, o Piso. porcelana do chão, o piso do chão rachou, entendeu? Ele rachou tudo, craquelou tudo. Bom, pela coincidência que eu tô relatando, né? Era o dia do aniversário da morte do avô, era um ano disso, era uma música que lembrava ele, ela falou a frase e aconteceu. A gente pode imaginar que é uma causa sobrenatural. Outra pessoa pode, mais cética, perguntar: esse pedreiro aí que fez o rejunte desses azulejos, como é que foi feito isso aí? Porque se realmente na mudança de temperatura estava frio, ela esquentou o forno para botar o empadão, ficou muito tempo lá, o chão pode ter rachado, pode ter sido uma causa física. O importante é, ninguém em sã consciência, seja uma pessoa que tem uma religião ou uma pessoa cética, vai dizer que não teve causa, né? Todo mundo vai concordar que teve uma causa para o chão rachar. A gente pode não saber, e isso é um limite do nosso conhecimento, mas teve causa, isso teve. Que teve causa, isso teve. O que é verdade para as rachaduras parece ser verdade para todas as outras coisas. Podemos não saber exatamente o porquê o avião caiu, mas nós sabemos que alguma coisa causou a queda do avião. Você pode pensar em várias coisas: tempestades, terremotos, um ataque de raiva que alguém tenha, um ataque de asma que alguém tenha. Quando algo ocorre, a gente imagina que algo causou aquilo ali. As pessoas se perguntam o que causou, então a gente é meio que obrigado a compreender que o princípio da causalidade está valendo. E pelo que a gente viu até agora, se tem princípio da causalidade, a liberdade está em apuros. Então, até aqui, devemos reconhecer o seguinte argumento, em defesa do determinismo rígido. Sabendo que eventos são todas as coisas que ocorrem, são fenômenos, organizando logicamente como é que fica. Do jeitinho que o Vicente ensinou pra gente em Lógica 1. P1. Todos os eventos têm causas. Concordamos, ouvintes, com C. isso? Concordamos, né? Então vamos lá. Premissa básica. Premissa 2. Nossas ações são também elas eventos. Exatamente. Premissa 3. Todos os eventos causados são determinados por eventos passados. Isso aí é intuitivo valendo o princípio da causalidade. E aí a gente chega numa conclusão intermediária. Logo, todas as nossas ações são determinadas pelo passado. Premissa 4. Se nossas ações são determinadas pelo passado, então nós não temos poder para agir diferente de como agimos. Conclusão final: se não temos poder de agir diferente, então nós não temos livre-arbítrio. Esse argumento dá força para a tese do determinismo. Suas premissas parecem ser verdadeiras e o raciocínio extraído correto. Vocês concordam, ouvinte? Digam aí pra gente lá na nossa caixinha. Mas ficar falando de causas e determinação em abstrato pode não fazer sentido ainda. A gente viu que a lógica por trás do determinismo faz. Mas como é que isso funcionaria, Rodrigo? Quais teorias falam de determinismo, por exemplo? O determinismo teológico, por exemplo, é aquela concepção de que o ser humano, tudo que ele age, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele sente, está de alguma maneira determinado, programado, pensado por Deus. Então, Tel, né, o Deus, ele de alguma maneira ele já criou a razão das coisas, o sentido das coisas, o rumo das coisas, a história. Então, um tipo de determinismo teológico é aquele onde tem uma frase bíblica fantástica que eu não vou saber lembrar exatamente, mas nenhuma folha cai sem que Deus saiba, sem que Deus comande, sem que Deus permita. Então essa é a Exato. concepção do determinismo teológico. Mas você não precisa ficar só no reino das religiões, não. Se alguém acredita, e você já deve ter encontrado gente que acredita em coisas assim, que uma determinada cultura ou uma determinada classe social implica necessariamente em certos comportamentos aqui ou certos comportamentos lá, aí é um determinismo social que está em jogo. Você já deve ter visto gente assim. Você tem também o pessoal da neurociência lá que acredita num certo determinismo físico do cérebro. Então, os neurônios
disparando, determinam nossas ações. Não só nessa dimensão também, mas se o universo todo é um contínuo de massa e energia sem consciência, então também está tudo determinado pelas leis da física. E outra forma também para seguir na ciência seria a ideia de que algum gene determina a sua ação, isso também funcionaria como um determinismo biológico. Então, Pedro, conclusão disso aqui tudo é que a gente tem bons argumentos, né? Essas teorias que a gente apresentou, muitas pessoas acreditam nelas. Quem discorda que existe um mecanicismo físico hoje em dia? O que isso quer dizer, assim? Fechou? Acabou? Fim, programa? O determinismo venceu. Pois é, então a gente tem pessoas, inclusive eu e Rodrigo, talvez alguns dos nossos ouvintes, que vão ouvir essas teorizações, não vão ter por que questionar elas, né? Porque parece ser o que está sendo embasado pelas pesquisas, mas ainda se sentem livres e não sentem que são uma ilusão de liberdade, sentem que são realmente livres, genuinamente livres. E aí vão querer naturalmente rejeitar essa premissa determinista, só que não sabem por onde fazer. Afinal, os argumentos ali a gente viu estão bem sólidos. A grande parada é a nossa responsabilidade, né? O que você falou. A razão dessa rejeição é que a nossa vida cotidiana mostra pra gente, né, quase que apodidicamente, que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Nós Você vai tomamos lançar decisões nas nossas um mentes. apoditicamente assim, sem explicação. Apodicamente, moleque, é assim. É autoevidente, galera. Autoevidente. É uma noção imediata da minha mente, autoevidente, e que me parece, e a todos vocês, incontestável. Eu decidi gravar esse programa, decidi várias coisas na minha vida. Esse sentimento, esse fato, essa prova para nós, psicológica e concreta, ela joga fora quase todos esses determinismos que a gente discutiu até aqui. E mesmo que tudo pareça fazer muito sentido, a gente fala, não é possível, eu sou livre. Porque a questão é a seguinte, se você chega em casa, pompota com o Ricardão aí no sofá, o que você vai fazer? Você vai falar, não, estava determinado? Você vai fazer um argumento desse, aí isso daí acontece, é profecia que você fez, eu vou culpar você e não o Ricardão nem a Pano. Pra que você vai fazer um negócio desse? Mas por que você vai me culpar? Se estava escrito na profecia, não é minha culpa. Vê como funciona, ouvir. Se estava escrito, se estava determinado, ele não pode me odiar, não pode odiar a Pamela nem o Ricardão. Mas eu não vou achar que eu não sou determinista. Já falei que eu não sou determinista. Eu Exato, lembro de mas Harry é isso. Potter. O Voldemort acreditou que era o Harry Potter e transformou o Harry Potter no escolhido e se fudeu. Não quero isso. Essa aqui é a questão. Essa aqui é a questão. Se é determinismo, não tem responsabilidade. Então, se você tirar 0 numa prova, seu professor não pode ficar decepcionado, sua família não pode ficar triste, se sua cônjuge trair, você não pode ficar com raiva, porque já estava escrito biologicamente, teologicamente, sei lá, como magicamente. E aí a questão é, pô, mas a gente acha que as pessoas poderiam ter agido de outra forma. Quando a gente vê algo errado, a gente fica triste, incomodado, com raiva, porque a gente pensa, pô, poderia ter sido melhor. E quando a gente vê algo bom, a gente elogia, porque a gente pensa, nossa, ele poderia ter sido um desgracento e agiu dessa forma, que legal. Então a gente tem uma dicotomia. De um lado, a gente tem essa evidência que nós sentimos e acreditamos a todo momento que nós somos responsáveis, e de outros argumentos do determinismo. Só que se o determinismo for verdade, a gente não deveria ter responsabilidade. Se a responsabilidade valer, a gente não tem determinismo. Em outras palavras, não tinha nada que alguém pudesse fazer diferente. Não merecemos nem mérito nem culpa pelo que aconteceu. Contudo, nós sempre culpamos uns aos outros pelas ações e também elogiamos uns aos outros se fizermos o bem. Então agora vamos ver se a gente acerta na lógica de novo e o argumento contra o determinismo. Premissa 1. Se o determinismo é verdade, então não possuímos liberdade. Premissa 2. Se não existe liberdade, então não somos responsáveis por nossas ações. Premissa 3. Nós somos responsáveis por nossas ações. Logo, o determinismo é falso. E de onde vocês tiraram essa premissa 3? Foi o que o Rodrigo falou, a evidência apodídica, como ele disse. É autoevidente. Então, estamos agora numa situação complicada. Temos 2 argumentos razoáveis, mas um a favor e outro contra o determinismo. A maioria dos filósofos, ao longo da história da filosofia, eles vão ser defensores da ideia de livre-arbítrio e de responsabilidade pessoal.
Ou seja, eles estão convencidos de que o argumento determinista está, em alguma forma, errado, está de alguma forma equivocado. Contudo, se quisermos seguir na esteira deles, nós precisamos identificar a razão pela qual o argumento em defesa do determinismo está errado. Nós não podemos rejeitar um argumento simplesmente porque não gostamos da sua conclusão. Nós podemos até fazer isso no dia a dia, né, gente? Mas não aqui. Bom, a defesa do livre-arbítrio, como a gente viu, passa pela ideia de que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, se os deterministas quiserem salvaguardar a posição deles, eles vão ter que mostrar que nós não somos tão responsáveis assim. E aí a gente pode pensar em algumas situações. Por exemplo, uma pessoa analfabeta assina um empréstimo com 300% de juros anuais. Isso aqui é o juros padrão do Brasil, né? Mas é uma pessoa que vai tomar para si um ônus futuro sem ter noção do que isso significa. A gente poderia dizer até, né, que com uma educação que mal forma as pessoas para entender juros, né, seria duplamente criminoso passar um juros desse, né? Tanto pela pessoa não saber ler o contrato, quanto também para a pessoa não entender como vão funcionar os juros. Outro exemplo seria um aluno que todo mundo sabe que é ruim numa matéria, e aí ele vai mal na matéria, na prova dessa matéria. Então é tipo assim, não é aquele aluno que tem dificuldade ou tem preguiça, não. Ele vai bem em vários campos, mas tem esse um ou esses dois que ele não gosta. Então ele vai bem em geografia, história, sociologia, mas ele vai muito mal em matemática, não consegue aprender, faz aula particular, não consegue aprender, estuda várias horas, não consegue aprender. A gente pode responsabilizar ele pelo mau resultado dele, sendo que ele fez tudo que ele podia para tentar aprender? Ou então uma pessoa que teve um ferimento e começou a tomar analgésico forte e depois fica viciada. Ela é responsável? Pelo esse vício. E aí vem então um outro argumento, né, contra a liberdade, que é o seguinte: nós não somos completamente responsáveis por nossas ações. Organizando logicamente, vai lá, Pedrão. Premissa 1. Nós fazemos o que fazemos por causa do nosso caráter. 2. Não somos responsáveis pelo nosso caráter. Ele é parcialmente construído através de fatores que não controlamos. A educação, os pais, os genes, a biografia, etc. Então não é a questão aqui se nós somos determinados, mas a questão aqui se parte da nossa ação é. Logo, não somos completamente responsáveis pelas nossas ações. E aí, Rodrigo, o determinismo contra-atacou em duas frentes. Conseguiram se salvar, na sua opinião? Não, acho que, ainda mais esse daqui eu acho que ele é frouxo primeiro, né? Porque eles tinham que atacar 100%. Porque aqui eles estão abrindo mãozinha, a gente não é completamente, mas completamente em alguma parte a gente é. Então já enfraquece o determinismo. Mas isso aqui não. Você me falar que eu não sou livre para voar, bater os bracinhos e voar, você chega a ser ridículo. Não sou mesmo, sou determinado nesse aspecto. Isso não me diz, não me aniquila para tomar outras decisões da qual eu sou capaz de ter agência. Então, acho que não. Para mim, ainda não me abalou. Ele vai resolver a questão da influência, né? Mas ele vai mudar a própria posição que ele defendia. Então, ele está se defendendo, jogando fora a si mesmo. E a força do seu argumento anterior, né? Que era um negócio, né, mais Exato. aí na cara. Ele sacrificou o argumento em defesa para ser salvado do contra-argumento, e aí não ficou nem uma coisa nem outra. A grande questão, me parece, é que é o que nós entendemos por determinismo. Se é sinônimo de causa necessária, realmente o incompatibilismo está certo. No entanto, se o entendemos como sinônimo de influência, naquele mesmo sentido que dizemos não ande com fulano porque ele é má influência, que é a forma que esses contra-argumentos que a gente mostrou usa o conceito de determinismo. Exatamente. Estamos, então, no fundo, dizendo que ele é uma entre tantas outras possíveis causas. Nesse caso, se torna possível pensar um compatibilismo. Mas aí o argumento salva não o determinismo rígido, mas outra forma, né? Então, ele acabou não salvando tanto assim o determinismo. Jogou o bebê fora com a água do banho. Rodrigo R. de Carvalho, depois dessa suntuosa vírgula sonora, quais são as redes sociais que os nossos ouvintes podem nos encontrar? Bom, quase todas, só falta aí o TikTok, que o Pedro tá prometendo, dancinha e tudo. Em breve, em breve.
breve. É @nprecisacopiar no Twitter e no Instagram. Não precisa copiar no Facebook. E www.nprecisacopiar.com.br no nosso magnífico site. Que por enquanto só tem podcast. Deve ter uns 6 episódios já que a gente faz essa piada. Então, como é que você sabe que não é a mesma gravação? Às vezes é a Pode mesma ser. gravação. O ouvinte agora sabe. O determinismo, como a gente viu, é uma resposta consistente, mas que soa errada para aquelas pessoas que se sentem livres e responsáveis pelas suas ações. Mas, como a gente viu, se a gente aceitar o princípio da causalidade, a gente não tem para onde correr. Então a pergunta que o indeterminismo vai trazer é: será que a gente deve aceitar esse princípio, Rodrigo? É verdade mesmo que todos os eventos, todos os fenômenos vão ter uma causa? Eu aceito com tranquilidade. Contra Hume, inclusive, que conceitua apenas como força psicológica, eu tô firme aí, causalidade tá no mundo aí, causando as coisas, é isso mesmo. E você, o que você acha disso? Olha, não é Hume aqui não, beleza? Pior que não é Hume. Também estão sacrificando a causalidade, mas não é pelo caminho do Hume, é por outro lado. A questão aqui é se perguntar se será que é possível que alguns eventos simplesmente acontecem sem serem determinados pelo passado. Ou seja, se a gente explorando essa ideia, se a gente consegue abraçar um indeterminismo completo das coisas e manter a ideia de que o futuro não está de nenhuma forma estipulado pelo nosso passado anterior. Então, se eu entendi bem, o indeterminismo desafia a ideia de que todos os eventos são necessariamente causados por eventos anteriores, considerando a ideia que, independente do passado, você tem N futuros possíveis. Ou seja, o indeterminismo extermina o nexo entre passado e futuro. Eu posso estar falando merda, mas o indeterminismo recebe apoio dos avanços recentes da física, né, não, Pedro? São afiados seus conhecimentos de física, Rodrigo? Eu só tô seguindo o roteiro que você fez aqui. Eu não faço a menor ideia do que vem por aí. Vou dar sequência no roteiro, hein, ouvinte? Se liga na loucura que o Pedro escreveu. Nós sabemos que pequenas partículas como neutrinos e quarks, essa é a pronúncia, Pedro? Aham. Então, nós sabemos que pequenas partículas como neutrinos e quarks se comportam de maneira diferente dos objetos maiores, como cadeiras e mesas. Uma mesa, o exemplo favorito de 9 a cada 10 professores de filosofia, quando estão falando de conceito, tem, num momento específico, um conjunto determinado de propriedades. Então, ou ela está no meio da sala, ou ela está no canto, ou ela está no fundo, ou ela está na frente. Seria completamente doido você pensar que a mesa existe em duas posições da sala ao mesmo tempo. Mas o mesmo não vale para as partículas pequenas como elétrons. Ainda que essas pequenas partículas obedeçam a um conjunto fixo de regras, no mundo das partículas as coisas não são determinadas. Nós não podemos dizer com precisão que a partícula está num determinado momento num estado determinado. Tudo que a gente pode dizer é que, se nós medirmos a partícula, existe uma probabilidade de que nós vamos encontrar essa partícula ou numa posição X ou numa direção W, entendeu? Não tem como você prever isso com certeza, só tem essa probabilidade. Pense, por exemplo, nos elétrons num campo eletromagnético. O elétron pode ser uma rotação alinhada com o campo ou oposta a ele. Antes de você medir o elétron, ele está num estado chamado de superposição. E isso significa que ele está simultaneamente fazendo a rotação alinhada com o campo e simultaneamente também fazendo a rotação não alinhada com o campo. Ou seja, no que diz respeito aos elétrons e outras partículas, eles não seguem essa determinação que as cadeiras e mesas seguem. E se vocês, assim como eu, não estão entendendo nada do que está acontecendo aqui, estão achando que o Pedro pirou nessa parte do roteiro, fiquem com o básico. A física atual percebeu que o comportamento das partículas não é previsível, logo é indeterminado. Queria deixar claro que isso aqui É a fina flor da física recente. estamos
estamos aqui usando isso como exemplo, mas se Deus quiser, isso vai cair em alguns anos, porque eu li isso aí, vi vídeo e isso aí é uma abominação para mim. Mas é o que a gente viu aí por aí. Então a gente deixa aí para os herdeiros do conglomerado de podcasts Nine precisa copiar a missão aí de cortar fora esse trecho, editar, inserir novas informações com a inteligência artificial aí no futuro, se mudar essa reflexão aí. Nós podemos pegar então esse indeterminismo e aplicar ao que acontece no nosso cérebro quando tomamos uma decisão. Quando decidimos se vamos faltar a aula ou não, algo assim pode estar acontecendo dentro de nosso cérebro. Será que é algo aleatório desta maneira? Então você pode imaginar, ouvinte, que existe uma partícula da decisão dentro de você. E essa partícula está num estado de superposição, ou seja, completa indeterminação se você vai ou não vai para fazer a coisa que você quer fazer. Então, quando você vai decidir, o seu cérebro pega e dispara uma corrente elétrica numa direção ou em outra direção. E essas direções não estão determinadas, e se for para um lado, quer dizer que vai, e se for para o outro, quer dizer que você não vai. Então, essa partícula da decisão vai funcionar igual o elétron e o campo magnético. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Se o disparo for numa direção, vou à aula. Se for noutra direção, então vou faltar. Assim como, se vamos achar a partícula numa ou noutra posição, não é determinado por eventos anteriores, também não é determinado nossa decisão de ir ou não ir à aula. E ambos os resultados são fisicamente possíveis e podem ocorrer. Só que cada um vai ter uma probabilidade aleatória de chance de ocorrer. Dessa forma, o indeterminismo nos liberta da maldição de uma decisão determinada por eventos anteriores. Se nossas decisões forem, em última análise, dependentes de um processo físico indeterminístico, nós não precisamos ter medo de nosso futuro ter sido imposto pelo nosso passado. E ainda que o indeterminismo possa explicar por que nosso passado não tem poder sobre nossas decisões, a gente vai ver ele enfrentando outras dificuldades. No livro de onde eu tirei todos esses conhecimentos de física aqui, que é o Ultimate Questions, então as questões supremas, sei lá, do Niels Hauruth, ele lança o seguinte contra-argumento ao indeterminismo. Abre aspas. Suponho que o meu braço esteja livre de acordo com o indeterminismo. Isso significa que seus movimentos não são causados. Ele se move dessa forma ou daquela de tempo em tempo. Mas nada causa esses movimentos. Algumas vezes ele se move vigorosamente, outras vezes para cima, outras para baixo e às vezes deriva vagarosamente. Esses movimentos são sempre completamente livres e não causados. Ou seja, eu não tenho nada a ver com eles. Eles simplesmente acontecem. Nem eu, nem ninguém pode dizer o que esse braço fará a seguir. Ele pode tomar um tacape e descer a porrada na cabeça da próxima pessoa que aparecer, tanto para minha surpresa quanto para a da vítima. Nunca haverá razão para perguntar por que esses movimentos ocorrem ou buscar explicações para eles, já que sob as condições assumidas não há explicação. Elas só acontecem por razão nenhuma. O que o autor mostra é que, de acordo com o determinismo, as minhas ações também são eventos aleatórios, ou seja, elas são eventos inexplicados. Então, o indeterminismo, enquanto explicação, não deu caldo, não funcionou. E, além disso, a gente também pode concluir, pelo exemplo que o Rodrigo trouxe, que ninguém deveria ser responsabilizado por algo que ocorre aleatoriamente. Ou seja, ele não resolveu o principal problema do determinismo. Ele resolveu a questão de ser determinado, mas não resolveu a questão da responsabilidade moral, que era a principal crítica feita ao determinismo. Um exemplo que a gente gosta muito de dar sobre esse tema é um livro que a gente leu lá na faculdade chamado O Homem dos Dados, que é Luke Hinehart. Esse livro é o seguinte, é um psicólogo ou psiquiatra, um psiquiatra, se eu não me engano, que estava uma vida muito monótona e ele decidiu abrir mão de sua liberdade e viver de maneira indeterminista. O que é a maneira indeterminista do Luke Hinehart dos Homens dos Dados? Ele simplesmente pegou um dado, esses dados normais de 6 faces, e falou, a partir de hoje, qualquer decisão que eu for tomar, eu não vou mais tomar. Eu vou apenas instituir opções, aquelas posições dos elétrons lá do Pedro, e o dado vai determinar o que eu vou fazer, qual vai ser a minha ação. E com isso, ele vai, no decorrer do livro, ele vai percebendo algumas coisas.
primeira coisa que ele vai percebendo é a noção de responsabilidade desapareceu, porque não é mais ele que escolhe. Isso deu um certo prazer a ele, porque ele não precisa se responsabilizar nem pelas coisas positivas, nem pelas negativas que acontecem com ele. Ele começou a experimentar coisas que ele, pela sua personalidade, jamais experimentaria, mas como eram opções do dado e o dado caía aquele número, ele também ia fazendo. Então, um mundo, um universo se abre para o homem dos dados na medida em que ele se torna indeterminista. Ou seja, essas ações dele, jogadas no dado, não foram decisões dele, né? Excluindo o elemento dele botar lá quais ações são respectivas a qual número, a gente pode pensar assim. Então, para ser livre, a gente precisa controlar essas ações. E a gente viu que até agora, pelo menos, a liberdade é um requisito da responsabilidade. Então, a gente precisa determinar, e a única maneira de fazer isso é agir segundo nós mesmos, o que o indeterminismo não fortalece. E o problema central do indeterminismo é não explicar por que as ações podem estar sob o nosso controle. Ele acaba transformando decisões em eventos inexplicáveis e incontroláveis. Ele salva a gente do determinismo e joga a gente num outro buraco. É que nem um tio, meu grande tio Norival, falava na minha infância. Ele olhava para mim assim, quando eu tava fazendo alguma merda, e falava: que tristeza. A Loana, mãe do Rodrigo, jogou fora o bebê e criou a placenta. Então, esse meu tio, muito carinhoso que eu tive, me chamava de placenta quando eu fazia alguma cagada monumental. Então, é isso que o indeterminismo faz. Ele cria a placenta, porque ele não explica nada e ele ainda tira a responsabilidade dos sujeitos. Perfeito. Rodrigo, o ouvinte que ouviu até agora, gostou e quiser fortalecer ou não precisa copiar, além de nos ouvir, ele pode também mandar um dinheiro para um cafezinho para qual Pix? O Pix, inclusive, essa minha fala da placenta deveria ganhar um cafezinho, porque eu tô aqui passando uma cultura oralizada aí da minha família. Quem Aí deveria adiante. ganhar o cafezinho seria o tio Dorival, não? Tio Dorival já faleceu, tendo em vista que eu sou o herdeiro direto aqui dessa teoria do tio Dorival. Inclusive, a pessoa ofendida, as pessoas que vão falar esse tio era muito ruim com você, tiver pena de mim, pode me mandar também o Pix, né? Pô, não precisa copiar, que ele aceita o Pix dessa forma também. E o Pedro Cortar merece um Pix por estar lendo um livro de física para fazer episódio. Eu não recomendo a ninguém, mas já que ele fez. Isso não, eu não li. Isso não é um livro de física. Esse livro é um livro de filosofia e eu confio que esse autor de filosofia aí, diferente de nós, não precisa copiar, consultou o físico antes de escrever qualquer merda, porque a gente não consultou nenhum professor de física para fortalecer aí o roteiro. Para verificar, né? Mas se você ouvinte quer mandar pra gente um Pix e ajudar o trabalho, o Pix é nprecisacopiar@gmail.com. Aguardando. Então, ouvinte, vimos na discussão inicial que o indeterminismo leva a um problema fundamental. Qual é esse problema? Se nós acharmos que nossas ações ocorrem por mera chance, é difícil explicar como controlamos ela. É aí que entra o libertarianismo. O libertarianismo é uma forma de incompatibilismo que dita que o futuro está aberto, mas que nós possuímos sim o poder para moldar esse futuro. Se imaginarmos dois agentes com o mesmo passado, podemos acreditar que esses dois agentes podem tomar decisões diferentes no presente. Além disso, os libertarianistas vão buscar evitar o problema básico do determinismo ao explicar como nós temos controle sobre as nossas decisões. Só que essas explicações elas vão variar, né, gente? Vão ter pessoas que vão dar uma forma para elas, pessoas que vão dar outras, que são versões diferentes do libertarianismo. A gente vai focar aqui numa versão mais geral. Nosso enfoque será a causação por agência, a versão mais acessível dessa forma de pensar. De acordo com ela,
há algo especial sobre os seres humanos que os fazem diferentes de pedras, plantas ou os outros animais. Se nós traduzirmos o libertarianismo numa linguagem religiosa, nós poderemos dizer que os seres humanos são feitos por seu Criador para terem um de seus poderes, o livre-arbítrio, como algo especial, excepcional. Ou, na linguagem de um filósofo que não lembro bem quem foi, o ser humano é a flor que brota da carne do mundo. Acho que é Fichte isso aí. Eu acho que é Schelling, ou Goethe, ou qualquer um dos idealistas. Olha, esse episódio não tem convidado, né? Então o Luizão, que é inimigo de todos os convidados, deve estar nos ouvindo, porque ele falou que só ouve o programa que é só a gente. E ele tem certeza vai dar a resposta. Então no próximo programa a gente coloca aí qual é a resposta correta. Isso, e dá a resposta em áudio. Manda um áudio para mim ou pro Pedro, que a gente já adiciona aí no fim do próximo episódio pro ouvinte conhecer. Mas voltando ao ponto, o que exatamente é esse elemento extra que dá aos seres humanos um estatuto diferente das outros seres e coisas que existem no universo? O libertarianismo vai apontar para um tipo especial de poder causal. Para a gente entender melhor isso, pensem no seguinte: a gente precisa distinguir causalidade de eventos e causalidade de agência. Pense na nossa discussão sobre o determinismo e o que acontece com os dominós. A queda sucessiva dos dominós é um exemplo clássico de causalidade de eventos. Eventos físicos, como os dominós, estão sempre sob efeito de leis mecânicas, são determinadas e controlam o que vai acontecer. Só que os libertarianistas vão dizer que os seres humanos, ou como a gente vai chamar eles aqui, os agentes, funcionam de maneira diferente. Quando um agente age, a sua ação não tem que ser resultado de eventos anteriores. Isso significa que quando eu ou você agimos, a gente pode agir sempre de uma forma ou de outra que não está necessariamente determinado pelo passado. De fato, agentes têm o poder de causar algo sem serem subjugados pela causalidade determinística. Isso é conhecido como causalidade do agente. Significa que o agente pode agir sem que eventos anteriores assim determinem. O agente pode agir espontaneamente e fazer algo acontecer. Um modo de tornar essa causalidade por agência mais clara é pensar num ser como Deus, todo-poderoso, antes da criação do universo. Imagina que esse ser, a gente vai chamar ele aqui de demiurgo, como Platão chamava lá no Timeu, para não entrar nos detalhes de Deus específico de alguma religião. Imagina que esse demiurgo, ele é o criador do universo e ele está no ato de decidir criar o universo. Então a gente está lá no começo de tudo. Duas coisas são claras para nossa intuição nesse exemplo hipotético. Primeiro, a criação do universo físico ela é causada pela ação do demiurgo. Não tinha nada, o demiurgo agiu e o universo foi criado. E segundo, a decisão do demiurgo e a ação dele não foi causada por nada antes, porque o universo ainda não existia. Não havia um evento físico sequer antes para determinar a ação dele. Os efeitos do demiurgo são, portanto, ações autocausadas que se originam completamente de dentro dele. De acordo com o libertarianismo, todos nós somos um pouquinho como demiurgo, pelo menos no que diz respeito à execução de ações. Ainda que sejamos causa de nossas ações, nós mesmos não somos causados por eventos anteriores. Nós temos a verdadeira liberdade. Eu não sei de que é essa citação, mas eu abro aspas aqui. Se somos responsáveis, então possuímos algo especial que alguns podem atribuir a Deus. Cada um de nós, quando agimos, é uma causa primeira não movida. E fazemos assim, causamos certos eventos a ocorrer, e nada nem ninguém nos causa ou obriga a causar esses eventos. Fecha aspas. Se o libertarianismo é verdade, então nós todos possuímos o poder de agir contrário às influências do passado, da nossa família, da nossa herança genética, da nossa cultura, da nossa religião. O que nós fazemos é completamente nosso, uma vez que nós, enquanto substâncias, somos as causas originais de nossas ações. A crítica que vai ser feita ao libertarianismo, ela é no polo contrário à que era feita ao determinismo e ao indeterminismo. Será que acreditar no libertarianismo não vai fazer com que a gente tenha uma visão distorcida da responsabilidade moral? Porque, de acordo com o libertarianismo, em tudo que a gente age, nós somos, metafisicamente falando, completamente responsáveis, já que nada causou essa decisão. Ou seja, no indeterminismo e no determinismo, nós não temos responsabilidade nenhuma.
E no caso aqui, o libertarianismo, a gente tem responsabilidade total, 100%, sem influência. Mas isso também pode ser difícil de aceitar, essa dualidade entre ou total responsabilidade ou nenhuma responsabilidade. Quer dizer, será que também não tem algum nível de influência que prejudica o arbítrio, sem suspender ele? Seria essa a grande discussão que ainda está sendo posta. Então você pode imaginar, por exemplo, uma pessoa que sofra de depressão, uma depressão profunda e muitos dias ela fica na sua cama sem energia, sem motivação para levantar. Algumas vezes nessa vida dela, ela fica o dia inteiro na cama dormindo, não levanta nem para fazer xixi, tem infecção urinária, um caso assim terrível, muito grave. Só que isso é um terror para a mãe dela, porque a mãe dela é uma libertarianista roxa, assim, não negocia essa posição. E aí o que acontece? A filha dela, que tá ali, doente, a mãe dela acredita que essa filha é 100% livre. E não importa o quanto o corpo, o cérebro dessa menina esteja sendo afetado bioquimicamente, a mãe sempre acredita que essa filha tem total poder de decidir se erguer, levantar da cama e fazer as coisas. É aquela mãe que costuma dizer: vamos lá, minha filha, minha gente livre, faça uso do seu livre-arbítrio e saia dessa cama. Só que o cérebro da menina está impedindo ela de sair da cama. Um libertarianista está condenado a recusar essa ideia. Qualquer coisa que ocorra no cérebro da menina, de acordo com o libertarianismo, é apenas um evento físico. Ou seja, a causalidade de eventos nunca vai impedir a causalidade do agente. A liberdade sempre vai poder escolher fazer diferente. Mas nesse caso, assim como em outros, a visão do libertário vai contra aquilo que sabemos que afeta a capacidade de decisão dos indivíduos. Por exemplo, eventos bioquímicos em nosso corpo que podem tornar impossível que nós executemos certas ações. Para poder responder a esse tipo de problema, o libertário precisaria de uma explicação clara e distinta de como eventos físicos, materiais, históricos, podem afetar a liberdade de uma pessoa. Mas fornecer essa explicação iria contra a própria definição que eles dão de liberdade, que é uma definição que vai separar causalidade de eventos da causalidade de agentes. Pensem, por exemplo, num materialismo, onde o sofrimento psíquico, como o luto ou a paixão, desde que estejam emaranhados na causalidade, podem afetar a tomada de decisão. E isso também vai contra a distinção do libertarianismo entre causalidade de eventos e de agência. Outra acusação que é possível fazer contra o libertarianismo é que ele introduz uma bagagem metafísica, né? Nem todo mundo vai considerar isso um problema. Por exemplo, não acredito nem que nem eu nem o Rodrigo vamos considerar isso um problema. Mas algumas pessoas, alguns filósofos buscam ser muito cuidadosos ao introduzir novas noções fundamentais da realidade que não sejam evidentes, autoevidentes. Então, a pergunta que eles vão lançar é: se é possível explicar o mundo, a realidade, sem se referir a coisas que não são naturais, explicadas pelas ciências naturais, eles vão até brincar, né, sem introduzir fantasmas e vampiros, a gente não precisa dessas explicações. É o famoso princípio da navalha de Ockham. A gente deve preferir a explicação mais simples. A simplicidade é a virtude intelectual de todas as explicações possíveis. Na falta de evidências, a gente fica com a explicação mais simples. O grande problema é quando você simplifica a realidade, né, os eventos, com uma teoria que não consegue dar conta dos problemas reais, que é o que a gente está vendo aqui. A gente já está na terceira, mas que ainda não satisfez a experiência. Qual é a experiência? Existem coisas que nos prejudicam a ponto da gente não conseguir ser livre, ao mesmo tempo a gente se sente livre e toma decisões e constrói decisões. Então esse que é a grande questão que está sendo colocada aqui. E sobre a bagagem metafísica, não só bagagem, como raiz metafísica, né? A bagagem é um negócio que você pode levar ou não. A metafísica, para não precisa copiar, eu acho que ela é inescapável. Com certeza. O libertarianismo, contudo, ele é carregado desses problemas, né? Por exemplo, causalidade de eventos e causalidade de agente. O que é esse agente? Ele é uma alma separada do mundo material? Quem criou isso? Ela é excepcional ou não é? As coisas têm ou não têm alma? Então fica em questão que devemos ou não nos comprometer com essas extrapolações metafísicas. E ainda nessa toada, libertários vão acreditar, como nós vimos, que algo especial acontece quando um agente causa uma ação. Ele chamou lá de ação autocausada, né? Ação não causada.
A ideia, então, aqui é que agentes causam ações sem serem causados por qualquer coisa anterior. Mas aí a gente fica bugado, porque a gente também viu que o princípio da causalidade é muito forte, é muito evidente. Como pode fazer sentido isso, que uma ação venha do nada, de lugar nenhum? De acordo com o libertarianismo, qualquer ação livre observada é um pequeno milagre, né? Na medida em que interrompe a ordem Uhum. natural das coisas. Mas dar às ações livres o estatuto de milagre é quase a mesma coisa que admitir que não tem explicação para como as ações são possíveis. Milagres são, afinal de contas, eventos que não cabem na nossa capacidade de explicação. A liberdade vai se tornar, assim, algo misterioso e inexplicável. E aí também não resolveu o nosso problema. É o mesmo beco sem saída. Não serviu como explicação. Porque eu não consigo acomodar, né, nessa forma de pensar as influências que eu sinto em mim, né? A gente tem essas influências, mas. E pior, é aceitar a responsabilidade absoluta, porque aí a gente está colocando um peso sobre certas coisas que ocorrem com certas pessoas depois de certas decisões que eu não estou disposto a fazer. Sim, pra mim, por que, que o incompatibilismo é uma merda total? Primeiro ponto, o determinismo some com a liberdade. Então, sumiria também com a responsabilidade. Toda a nossa organização social tá bizarra, então tá errada, porque tudo é baseado nessas duas coisas. O libertarianismo é uma aberração, né, total, porque fala que o meu braço pode fazer o quê mesmo que a gente falou? Pegar um takami, um quê? TACAP. Um tacape e sair dando porrada nos outros sem que eu saiba por quê, sem que eu queira, sem que eu não Você, queira. você Isso falou é insanidade. libertarianismo. Isso é o indeterminismo. Isso mesmo, Pedro. Se você pegar um tacape e sair dando porrada aleatoriamente, alguém defender um bagulho desse, tá de sacanagem, né? Gastou um tempo pra isso. E por último, o libertarianismo é fantástico, assume liberdade, assume responsabilidade, só que aí o bichinho vai longe demais, né? Então é uma liberdade absoluta, plena, onde você sempre. Não existe nada na sua vida, na sua história, na sua biografia, na sua psicologia, na sua biologia, na sua cultura que influencia a sua tomada de decisão. Pô, aí, meu companheiro, aí fica difícil também ficar do seu lado. Então, para mim, as três é lixo. Caraca, lixo assim com L Como maiúsculo? lixo com L maiúsculo, porque como forças explicativas do livre-arbítrio, da liberdade humana ou da forma como a gente age. Aí é lixo. Agora, ali tem um monte de coisa correta. Você separar liberdade de agência de liberdade de. Como é que é o nome da outra? Agência de. É causalidade de evento e causalidade de agência. Você separar essas duas coisas é fantástico. Tem que ser separado mesmo. O problema é que ele separa e como se elas também não se intercausassem, né? Como se não tivesse uma correlação também, às vezes, entre elas. E tem também uma correlação entre elas, às vezes. Então, assim, tem várias coisas aqui apresentadas pelos três. Quer dizer, toda a física tá bem explicada pelo determinismo, então pelo mecanicismo. Então você tem elementos da física também que você consegue explicar assim, elementos do mundo que você explica assim. Mas como teorias que vão explicar como o homem age, como o ser humano age no mundo, horrível, ruim. Rodrigo, temos novidades aí para as pessoas que são sistemáticas, que querem deixar um faz-me rir pro não precisa copiar todo mês no seu cartão de crédito. Como é que funciona isso aí? Se você é uma pessoa sistemática, não quer apenas mandar um pix de vez em quando pra gente e quer dar aquela apoiada já pro ano todo, você vai lá na descrição desse episódio e você vai clicar no link do nosso Catarse, do nosso Apoia-se lá no Catarse, para poder deixar. Tem dois tipos de apoio diferente. Esse apoio você vai poder ganhar umas paradinhas também, participar de um grupo com a gente, decidir umas coisas junto com a gente, interagir melhor com a gente, criar uma comunidade do Não Precisa Copiar. Então, se você é desses, peço a vocês que vão lá, clique no link, siga os passos até dar aquela ajudada a financiar a gente. O objetivo final é o quê? O Pedro parar de pegar 70 aulas, o Fagner voltar para Não Precisa Copiar porque ele ficou lucrativo O, e ele é um o, mercenário, o, e o eu... Fagner tá pedindo, ouvinte, o Fagner tá pedindo um salário muito alto, a gente não tá tendo como Exatamente. pagar o cachê, entendeu? E Mas ele se tá vocês usando a apoiarem, filha
tá usando a filha como argumento, fala, eu tenho uma filha agora, eu tenho uma filha agora, para eu voltar eu preciso de dinheiro. O cara era o maior socialista que eu conhecia, teve um filho, virou um burguês safado, cretino e ordinário. Mas é isso aí, ajude a gente lá no Catarse. Então, e o caso do Robert Harris sob a perspectiva incompatibilista? Então, para quem não se lembra, nós temos um homicídio terrível, com requintes de crueldade, e na hora que foi julgado, foi considerado culpado, condenado à morte. A questão aqui não é ainda se condenação da morte é válida ou não é válida do ponto de vista da ética, mas a seguinte pergunta foi lançada pela defesa do Harris: será que toda dor e sofrimento, todos os abusos físicos, psicológicos que Robert Harris sofreu, abusos que nós que vivemos aí uma vida normal, uma vida em todos os sentidos tranquila, abusos que nós não conseguimos nem sonhar nos nossos piores pesadelos, será que toda essa violência, toda essa desgraceira não afetou ele de um jeito, de forma que na hora que ele comete esse crime terrível, ele não é responsável por esse crime, ele não é uma pessoa que merece ser punida por esse crime e, portanto, vai alegar a defesa dele. A pena de morte deveria ser comutada ou anulada até mesmo, porque ele sofreu danos cerebrais, danos psicológicos, todo tipo de abuso e falta de amor e qualquer coisa aí que afetou ele de uma maneira terrível. Qual é a visão dessas 3 respostas que a gente deu hoje aqui, Rodrigo, para essa abordagem da defesa do Harris? Então, ouvinte, esse momento é um momento mágico, que é um momento que todo professor de filosofia espera que seus alunos, no caso nossos ouvintes, consigam fazer a aplicação da teoria num caso prático. Então, a teoria, vamos começar pelo último que a gente viu, o libertarianismo. Libertarianismo é aquela que você é livre e responsável sem nenhum tipo de obstáculo. Então, essa tese do libertarianismo aplicados ao caso Harris seria exatamente o que o juiz, né, no final da sentença, se eu não me engano, Pedro me corrige se eu estiver errado, disse: eu posso ter toda a pena e dó do menino Harris, mas da criança Harris, mas eu não posso perdoar o que o homem Harris fez. Esse aí não é o juiz, esse é o governador, na hora de que ele recusa o pedido de clemência, ele mete Isso. essa. Fantástico. Então, o governador que recusou. Que ele tá usando? Quem é o governador aqui nesse momento? Ele é o. Qual tipo de incompatibilista ele é? Ele é o libertarianista, que é o cara que acredita que, mesmo Harris criança tendo sofrido tudo que ele sofreu, o Harris adulto decidiu fazer o que ele fez. E, portanto, merece ser punido. E, portanto, merece ser punido, responsabilizado. Se vocês têm uma concepção determinista, como a defesa tentou apresentar, quer dizer, psicologicamente e até biologicamente, o cérebro e a mente de Harris foram destruídos. Ele não conseguia mais enxergar os outros como humanos. Ele não conseguia mais ter empatia. Ele não era mais uma pessoa, se vocês quiserem chamar assim, hoje em dia não está muito em uso, normal. Então, logo, nós não podemos responsabilizá-los por isso. Então, pronto, aplicamos os 2 conceitos a isso. O conceito indeterminista, eu já falei, né? Se é para jogar fora, não dá nem para levar em conta, porque senão não tem responsabilidade nenhuma mesmo. Então, assim, nem a defesa usa um bagulho tão esdrúxulo. Não, para ficar claro para o ouvinte, o determinismo seria o seguinte: ele já está completamente maculado e de uma forma que ele vai agir desse jeito, vai agir dessa forma criminosa, violenta, não teria como fazer. Mas aí você faz um link, você faz um nexo causal entre a violência que ele sofreu e a violência que ele vai sofrer. Então, por exemplo, o pai dele abusou da mãe, a mãe abusou dele e ele abusou das pessoas que foram vítimas dele, dos animais. Teve um nexo entre o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. O indeterminismo poderia dizer que ele sofreu esse monte de coisa e tudo mais, mas no fim ele agiu porque agiu. E assim poderia agir qualquer um, entendeu? Essa violência não quer dizer
Nada. Na real, eu acho que a gente não tá nem sendo preciso, porque o determinismo hardcore duro é que em nenhum caso, pode ser no Harris ou em qualquer outro, há liberdade de ação no cometimento do crime, porque tá tudo É, determinado. Então, assim, a responsabilidade está totalmente perdida, tanto no caso do indeterminismo quanto do determinismo. Então, esse, sim, esse é um mas a ponto questão, importante. o determinismo traça um nexo entre o que aconteceu com o que vai acontecer. Então, a violência que ele sofreu causou o crime dele. O indeterminismo não faz esse nexo. Eu acho ele o pior dos dois mundos, como você, porque ele tira o nexo e aí também não explica isso aí. Quer dizer que meu pai pode sair do quarto ali agora e querer me matar aleatoriamente. Doideira demais. Mas entenderam, ouvinte? Analisando o caso Harris, a gente tem esses três fronts. Fantástico. Se vocês conseguiram fazer essa visualização mental do conceito aplicado a um caso, vocês conseguem aplicar a qualquer caso. E aí vocês podem julgar até a vida de vocês se a explicação determinista é melhor, se adequa melhor, parece melhor a vocês a indeterminista. Se alguém que tiver isso falando, você tem que procurar uma ajuda, porque realmente isso não é normal. E a libertarianista, que é muito dura, é muito punitivista consigo mesmo, porque você é 100% responsável, sempre, de tudo, sem nenhuma vírgula para depois. Sou responsável, mas teve um problema. Não, não tem. Tu é responsável, acabou. Aceita. E no próximo programa, nós vamos trazer a outra abordagem, o compatibilismo. Mas não só isso, também vai ter a participação especial aí de uma psicóloga forense que vai trazer para gente a abordagem não filosófica do assunto, né? Mas que vai contribuir aí para o nosso grande debate sobre a liberdade. É a posição Rodrigão, boa, galera. Compatibilismo. Fala. calma, cara, você não pode ir adjetivando a parada assim, aí o pessoal vai Claro que eu ficar. posso. Tá maluco? Rodrigão, recomendações para esse episódio. A gente já começa com De Volta para o Futuro. O que mais? De Volta pro Futuro. Édipo Rei, grande indicação aí dessa peça fantástica, extraordinária, que depois deu origem lá ao complexo de Édipo do Freud, que vai tratar exatamente dessa questão, né? As coisas são determinadas ou são livres. Você lê aí, manda uma mensagem pra gente se vocês acharam que o Édipo é determinado ou livre, qual é a parada ali. Próxima, Pedrão. Contrário ao Édipo Rei, tem o Harry Potter, né, que você também lançou. Mas a gente pode falar também de Dark, a série da Netflix aí que brinca com esse conceito de determinismo e também de repetição, né? Série sinistríssima aí. Na verdade, o Harry Potter é uma grande discussão, né? Tem gente que não aceita que aquilo ali foi um não determinismo, não, né? Parece que tem gente que acredita que é uma polêmica do universo. Que foi uma profecia e a profecia ia acontecer e aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Não tem essa discussão aí no povo que ama Harry Potter? A questão toda é a seguinte: a profecia foi feita, mas o escolhido não precisava ser o Harry Potter, né? Acho que essa que é a questão. Que tinha opções, né? No caso, uma opção, que era o outro menino lá da Grifinória. Neville. E aí a questão é que profecia Mas o meio que que ia acontecer. Não, tava, mas se ela tava garantiu o determinado. que era acontecer, pois é. Mas aí a grande questão é, se fosse o Neville, será que ele teria conseguido? Essa é a discussão também. Essa é a discussão. Se a profecia diz que teria, talvez tivesse como. Também coloquei aqui, Rodrigão, só por causa do assunto crime e liberdade, um excelente filme, O Sonho de Liberdade. Não tem exatamente uma abordagem aqui em determinismo, libertarianismo, mas adorei esse filme e recomendo a O todo Sonho de mundo. Liberdade é um dos mais bem avaliados do IMDb, então você não precisa se justificar para indicar esse filme aqui, não, Pedro. Tu pode indicar com segurança, e o ouvinte que não gostar desse filme é que tá errado. É simples assim, é tipo o indeterminismo, tá errado. É isso, cara, eu não sabia dessa informação, não, que ele é um dos mais Pô, é coisados. top 10 eu acho, pô. Então é isso, ouvintes. Esperamos que vocês tenham gostado. Perdão pelo atraso. Grande abraço, Rodrigão. Até semana que vem. Até o 20, até Pedro cortar. Falou!